Olá, aluno! Olá, aluna! E aí, estamos de volta aqui para mais uma aula do Tio Júnior. E aí, estão preparados? Já prepararam o ambiente de vocês aí? Vamos pegar nosso material de todas as nossas aulas, né, que é nosso livro de ciência, para que vocês consigam acompanhar melhor. Né? Vendo aqui a aula, né, eu coloco as mesmas imagens do livro, coloco para vocês aqui na tela, para facilitar, né, para vocês entenderem melhor, ir acompanhando junto comigo, irem respondendo e aprendendo junto comigo a nossa aula. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência aqui com o tio Júnior, a mais uma semana, graças a Deus, aqui juntos, né? E que venham as outras semanas para a gente aprender cada dia mais. E hoje a gente vai falar novamente dos animais. A gente vai falar novamente dos animais. Semana passada, né? Na aula da semana passada, nós vimos aí um pouquinho da alimentação dos animais, né? Falamos que essa alimentação é de suma importância, como também é para nós seres humanos, né? Nós seres vivos, seres humanos, animais, plantas, precisamos desse alimento para sobreviver, né? Os alimentos que são fontes de energia, que nos sobrecarrega, né? Como que ela carregasse o nosso corpo para que a gente crie, né? Criar coragem, criar disposição para a gente realizar as nossas atividades do cotidiano, do nosso dia a dia. Né? Atividades trabalhar, estudar, brincar, né? Tudo aí no seu devido tempo. Né? Para tudo a gente tem tempo na vida. Então, os animais também precisam desses alimentos para sobreviverem, né? Vimos também sobre a respiração dos animais, né? Vimos só um tipo de respiração, que foi a respiração pulmonar, que são alguns animais que têm, né, pulmões como a gente, como o cachorro, o cavalo. Eles têm pulmões como nós seres humanos, então eles respiram, né, do mesmo processo que a gente. Mas na nossa aulinha de hoje a gente já vai conhecer outros tipos de respiração que esses animais realizam, certo? E vimos também como os animais se locomovem, né? Como eles andam no ambiente. Então, como vimos aí, temos animais de diferentes ambientes, animais que vivem na água, animais que vivem no solo, animais que vivem no ar. Então, certamente esses animais eles se locomovem de maneiras diferentes. Alguns utilizando nadadeiras, outros utilizando asas e outros utilizando até mesmo pernas, né? Alguns utilizam pernas, ó, lembra? Alguns utilizam pernas, mas não para correr e caminhar, mas utilizam pernas para saltar. E, por fim, falamos da cobra, né? Que ela utiliza o corpo todo para se locomover. Né? Eles precisam se locomover, né, criança? Lembra? Eles precisam se locomover para buscar os seus alimentos, para sobreviver, para se protegerem. Né? Eles precisam dessa locomoção. E eles, né, se locomovem do jeito deles. Quem mais se locomovem? Então, vamos dar início a mais uma aula hoje. E vamos entender já de início aí sobre a alimentação novamente dos animais. Né? Eles são classificados, né? Animais que comem plantas, animais que comem carne, animais que comem planta e carnes. Eles são classificados, né? E a gente dá um nomezinho a esses animais. É o que a gente vai aprender na nossa aulinha agora. Vamos lá? Preparados? Então, ó, no entanto, nem todos os animais consomem os mesmos tipos de alimentos. Observe aí. Alguns animais se alimentam de plantas. Eles, né, são chamados de herbívoros. Marca aí. Herbívoros são aqueles animais que se alimentam apenas de plantas, tá? Comem somente plantas, né? A capivara, o coelho e a anta são exemplos de animais herbívoros, tá? Então eles se alimentam de plantas, capim, né, que encontram nos pastos onde moram, né, onde eles vivem, tá? Então temos aí exemplos de animais herbívoros que só se alimentam de plantas, não esqueçam. Ó, nós temos aí também exemplos de herbívoros. A girafa, nós temos o urso, tá? Eles se alimentam de plantas. Então são considerados animais herbívoros, né?
O cavalo, a vaca também, né? Só comem capim, que é planta, então são considerados animais herbívoros. Temos também aqueles animais que se alimentam de outros animais, ou seja, ele é um animal e ele vai comer outro animal. E por isso são chamados de carnívoros. Carnívoros. Olha só, né? O jacaré, a ariranha e a onça são exemplos de animais carnívoros. Então, esses animais, né, eles são considerados carnívoros. Por quê? Porque eles só se alimentam de carne, não comem outro tipo de alimento. Né? Carne porque os animais que eles comem é animais que contêm carne. Né? Eles não são aqueles animais que comem plantas, que tipo jacarés vivem na água. Né? Tem aquelas plantas que nascem na água, mas eles não comem, tá? Só comem animais, né? Ou seja, os peixes da água, né? As onças, né? Comem os animais que vivem ali na floresta com eles, tudo isso, tá? Bem interessante, né? Aqui temos aí o Rei Leão, né? Que também é um animal carnívoro, né? A gente tem que ter medo desses animais, né? Animais que se alimentam de outros seres vivos. Nós somos seres vivos, né? Então provavelmente eles sentem vontade de comer nós seres humanos, porque nós possuímos carne. Há também aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, né? Eles são chamados animais onívoros, onívoros. Por quê? Porque eles tanto comem outros animais, como também eles comem plantas, né? São chamados animais onívoros. O coati e o lobo-guará, tá? São exemplos de animais onívoros, tá? Não esquece mais aí. E temos aí mais um exemplo dessa classificação de animais, que é o javali, tá? O javali também é um animal que se alimenta tanto de plantas como de animais, tá? Ó, então avançando, isso aí a gente estava na página 89, tá? Página 89. Agora iremos para a página 90. Ó, como os animais conseguem seus alimentos, né? Como é que eles conseguem os seus alimentos? Através de quê? Tá? Ó, os animais obtêm os alimentos que consomem de diversas maneiras. Para isso, eles podem utilizar diferentes partes do corpo, como a boca, né? Tem animais que utilizam a boca para, né, comer os seus alimentos, né? Conseguir os alimentos. Outros, o bico. Outros animais, a língua, né? Ou já outros utilizam-se as garras e as mãos. Então vejam quanta diferença há entre esses animais, até no momento de pegar o alimento. Então, ligue cada animal à descrição de acordo, né, de como ele captura seu alimento. Nós temos aqui 3 animais: o camaleão, o caranguejo e o beija-flor. Cada um deles, eles conseguem obter os seus alimentos de maneiras diferentes. Diferentes. Então, nós devemos aí ligar, né, para a frase que mais se adequa de como cada um deles adquire o seu alimento. Então, vamos ler aqui a primeira frase, e aí a gente liga para qual é esse animal. Na primeira frase, nós temos o seguinte: utiliza estruturas com formatos semelhantes a uma pinça para capturar e segurar pequenos animais. E aí? O que vocês acham que é esse animal? Utiliza estruturas com formatos semelhantes a uma pinça, né? Uma pinça. Então, nós temos aí o caranguejo, gente, né? O caranguejo, olha só, caranguejo. Segunda frase. Utiliza o bico fino e comprido e a língua longa para buscar néctar no interior das flores. Quem é que se alimenta das flores? Os beija-flor, beija-flor. Muito bem. E utiliza a língua comprida com a extremidade
pegajosa, né? A língua dele é pegajosa porque quando ele solta, a língua gruda no inseto. Para prender e capturar insetos. Então, é o camaleão. Tá? Então, todo mundo liga aí desse mesmo formatinho que o professor ligou para a gente fazer a atividade corretamente. Agora vamos lá entender mais uma vez sobre a respiração de outros animais diferentes. Tá? Vimos ali na aula anterior sobre o cachorro, né, o cavalo. E agora a gente vai ver aí alguns outros animais diferentes, como acontece a respiração deles. Tá? Então, nós temos aí, na página 98, 99, tá? A gente vai ver na página 98 e 99 alguns tipos dessas respirações. Vamos lá. A maioria dos peixes realiza respiração branquial. Ela ocorre por meio de estruturas do corpo chamada brânquias. Então, os peixes eles têm uma estrutura dentro do corpo que são as brânquias. É como se nós temos pulmões, nós temos rins, fígado, né? Os peixes também têm estruturas dentro do corpo deles. E uma delas são as brânquias. E é através dessas brânquias que ocorre a respiração dos peixes. Ó, a água entra pela boca do peixe e chega às brânquias, certo? Nela, o gás oxigênio dissolvido na água, o gás oxigênio dissolvido na água, então o gás oxigênio ele entra junto com a água, né, para o interior do peixe, para dentro do peixe. Então, esse gás é absorvido pelo sangue e distribuído para as demais partes do corpo do peixe. Ou seja, o gás oxigênio entra pela boca junto com a água e aí entra nas correntes sanguíneas do peixe, né? E vai para todo o corpo do peixe. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue do peixe passa para a água na região das brânquias. Essa água é liberada no ambiente por meio da abertura do opérculo, tá? Ó, observe que o peixe aqui, eu percebi que eram as orelhas do peixe, mas não. São estruturas e essas estruturas elas fazem parte da respiração do peixe. Ele ingere o oxigênio, né? Inspira por meio da água e libera o gás oxigênio por meio dos opérculos. Certo? Então é assim que funciona aí a respiração dos peixes. Respiração branquial. Respiração branquial. E que curioso! Ainda na página 98, ó. Existem alguns peixes que têm pulmões. No caso aí da piramboia. É um peixe que tem as brânquias pouco desenvolvidas. Ou seja, né, a respiração, eles não utilizam muito a respiração como os outros peixes. No caso, porque eles apresentam pulmões. Então, os peixes que apresentam essas características são chamados de peixes pulmonados. Esses peixes não conseguem obter gás oxigênio da água em quantidade suficiente para viver. Então, a água que eles absorvem, né, como os outros peixes, o gás oxigênio que entra dentro do corpo desse peixe não é o suficiente para que ele sobreviva respirando. Por isso que ele precisa respirar também, né, o gás oxigênio que vem do ar, né, o ar que fica fora da água. Certo? Por isso que a gente chama de peixes pulmonados. Os insetos, como o gafanhoto, realizam respiração traqueal. Olha outro tipo de respiração aí, ó. Traqueal. Nesse tipo de respiração, as trocas gasosas são realizadas por meio de pequenos canais chamados tráqueos, certo? Que se abrem na superfície do corpo. Veja a seguir como ocorre a respiração traqueal. Ou seja, não é mais pela boca, como os peixes, né? Não é mais como nós, seres humanos. Então, a respiração
dos gafanhotos, né, dos insetos, ocorre por partes do corpo, tá? O gás oxigênio existente no ar entra no organismo, né, por meio de pequenas aberturas na lateral do corpo do gafanhoto, que estão ligadas às traqueias. Então, aqui, ó, como se fosse alguns buraquinhos que tem na lateral do inseto. O ar, ele vai entrar por aí, por essas entradas, tá? Ele entra e sai. O gás carbônico sai do corpo do gafanhoto também por meio dessas aberturas. Então, aqui, ó, passo 1 e 2. Gás oxigênio entra, gás carbônico sai. Por meio desses buracos, né? Por meio dessas entradas que tem na lateral dos insetos. Veja que interessante, né? Já diferente. Existem animais como as minhocas e as sanguessugas que realizam as trocas gasosas por meio do revestimento do corpo. Então, já não se utiliza mais nem pela boca, nem pelo nariz, nem pelos buraquinhos das laterais, né? Esses animais aí já é por meio de respiração cutânea, certo? Que é por meio do corpo. Ó, o gás oxigênio presente no ar atravessa o revestimento do corpo da minhoca e passa para o sangue. Então, passa por meio do corpo. O gás carbônico presente no sangue atravessa também o revestimento do corpo da minhoca e é eliminado para o ambiente. Então, né, essa troca de gás oxigênio, essa troca né, gasosa é por meio do corpo mesmo, né? Por meio da pele da minhoca. Ei, gente, interessante, né? Ó, então vamos aqui agora na página 107, no qual fala sobre a metamorfose. Tá? A metamorfose. Aí é como se fosse, né, a vida da borboleta. Agora anote nos espaços abaixo o número da frase que corresponde a cada etapa representada. Vejam só. Nós temos aí várias etapas, né? A lagarta comendo a folha, da lagarta, né, vira a borboleta. Né? A lagarta virando borboleta. Então, na frase número 1, nós temos aqui, vamos observar a frase e vamos ver na qual das imagens vai se encaixar. Ó, folhas e mais folhas. Ela se alimenta o dia todo e cresce cada dia um pouquinho. Ou seja, aqui, né, ela está comendo folhas e mais folhas. Então, o 1 está aqui. Né? Número 2. De dentro dele saiu uma lagarta com muita fome. De dentro de quem? Do casulo. Então, de onde é que está saindo a lagarta? Aqui, né? Ela está saindo. Ó, 3. Dentro de um casulo se fechou e continuou mudando dia após dia. Onde é que o casulo aí está fechado? Aqui, gente. Né? O casulo está fechado. 4. Foi colocado sobre uma folha e dentro dele algo se desenvolvia. É esse aqui, né? Está aqui, ó, sobre a folha, né? E algo dentro dele estava se desenvolvendo, que era o quê? A lagarta. O 5. E depois de tanto comer, prendeu-se em um galho da árvore para depois de certo tempo ser capaz de voar. Olha aqui, se prendeu, né? Ali. E aí agora sim, está, ó. Finalmente ela abriu suas asas e coloriu o céu voando para lá e para cá. Olha aqui a borboleta agora bem linda se desenvolvendo. Não é isso? Muito bem. Desvendamos aí o mistério, né? Sabemos aí as etapas que ocorre aí essa, né, metamorfose. Ok, gente? Então, ó, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula, tá? Espero cada um de você novamente na nossa próxima aula. Não fique de fora, para a gente aprender cada dia mais, para a gente aprender mais sobre ciências, que tá bom demais, né? Então, um abraço, se cuide, fiquem todos com Deus, tá? Assiste a aula novamente se não entendeu, tá? Acompanha tudo direitinho,
para que quando tiver as atividades a gente ir respondendo, tá bom? Forte abraço, gente. Tchau, tchau, viu? Até a próxima aula.